O que é? Algo que todo fã de MMA sabe que pode acontecer, mas ainda assim é sempre um choque e machuca do mesmo jeito toda vez que isso acontece. Sim, eu tô falando de grandes lutas canceladas. É sempre doloroso mesmo que o resto do card seja bom, mas algumas vezes a baixa é tão grave, tão devastadora, que o evento todo é simplesmente arruinado por causa disso. E hoje vamos listar as 10 lutas que estragaram o resto do evento, uma vez que saíram de cena. Então já deixa o like e se inscreve no canal. Eu sou o Coutinho do MMA no Ponto e aqui vão 10 lutas canceladas que arruinaram eventos. Número 10, Jon Jones vs Daniel Cormier 2, UFC 200. A semana internacional da luta é como a Disney pro fã de MMA, é o ponto alto pro fã de luta que tem a chance de participar, e o UFC sempre investe pesado, especialmente quando se trata da edição de número 200. O UFC 100 foi histórico, eles queriam superar isso, então a ideia era ter Conor McGregor vs Nate Diaz 2 como luta principal, mas Conor não apareceu para uma coletiva de imprensa e o UFC o puniu trocando sua luta de evento, batendo recorde de vendas mesmo não tendo nenhuma outra luta grande no card, diferente do UFC 200 que tinha como sobreviver sem Conor McGregor. Dana é um gênio. A nova luta principal era a revanche entre Jon Jones e Daniel Cormier, a rivalidade mais tensa da era moderna. E adivinhem só, Brock Lesnar estava voltando da aposentadoria. Que evento, né? Mas aí 3 dias antes do evento, Jon Jones caiu no doping e Daniel Cormier enfrentou Anderson Silva, sendo a nova luta principal a disputa de cinturão entre Amanda Nunes e Miesha Tate. Não me entenda mal, continuou sendo um grande evento e com a volta de Brock Lesnar, o card vendeu mais de 1 milhão de pay-per-views, mas se compararmos ao que estava programado para o UFC 200, perder a luta principal da forma que perdemos simplesmente acabou com o sonho do que seria possivelmente a melhor noite da história do UFC. Número 9, Nate Diaz vs Dustin Poirier, UFC 230. Depois das 2 lutas com Conor McGregor, Nate Diaz finalmente tinha atingido o status de grande astro do mundo das lutas. Se ele tivesse no card, as pessoas iam assistir, independente do que tivesse em jogo. Nate tirou 2 anos de folga depois das lutas com Conor pra, sei lá, fumar maconha, jogar Mario Kart, mas seu retorno triunfal estava marcado pro Madison Square Garden no UFC 230 e seu oponente era o sempre empolgante top peso leve Dustin Poirier. Que luta! De acordo com Poirier, em 2019 era para ser a luta principal do show e não a co-luta principal do evento, abaixo da disputa pelo cinturão vago peso mosca entre Valentina Shevchenko e Ciryl Banks. Dustin disse que Nate e o UFC não chegaram a um acordo, então para resolver o problema ele saiu do card e Nate foi junto. Isso um mês antes da luta, para se ter uma ideia. No mesmo dia que tudo isso aconteceu, o duelo entre Shevchenko e Eubanks, que tinha sido acabado de ser anunciado, acabou cancelado. E numa última tentativa de salvar o evento, que era para ser um sucesso de vendas de pay-per-view, o UFC acabou marcando Daniel Cormier vs Derrick Lewis com menos de um mês de antecedência para a disputa de título dos pesados. O card girava em torno de Nate Diaz vs Dustin Poirier, e quando a luta caiu, o evento se tornou uma porcaria que não deu nem tempo do UFC salvar direito. Número 8, Fabrício Verdun vs Cain Velasquez 2, UFC 196. Você provavelmente está confuso agora porque o UFC 196 teve Conor vs Nate, mas há uma história complicada aqui e o que você precisa saber é que o cancelamento de Verdun vs Velasquez foi a causa disso. Os pesos pesados estavam escalados para se enfrentarem no UFC 197. Seria um card gigante, possivelmente em Curitiba, no estádio, mas quando o card começou a desmoronar, o UFC desistiu da ideia, já que 45 mil lugares é muita coisa para ocupar. Então eles transferiram Velasquez vs Verdun 2 para fevereiro, em Las Vegas. Na época o UFC 196 seria em fevereiro, mas 2 semanas antes do show, Velasquez sofreu uma lesão e Stipe Miocic foi convocado, mas Verdun, que estava resistindo a uma lesão no pé, acabou não gostando da ideia e saiu fora também. Então o UFC 196 foi cancelado e o resto do card virou um UFC Fight Night 82 na Fox Sports 1. Uma vez que o nome UFC 196 estava de volta à mesa, ele foi usado para o pay-per-view que aconteceria em março e acabou tendo Conor vs Nate na luta principal. Agora vocês entenderam. Número 7, Fedor Emelianenko vs Matt Mitrione, Bellator 172. É difícil ignorar o quanto o Bellator 172 prometia ser grande quando tinha Fedor vs Mitrione de pé. A última vez que o último imperador tinha lutado nos Estados Unidos tinha sido na derrota para Dan Henderson lá em 2011. Ele então se aposentou e depois começou seu retorno em dezembro de 2015. Em junho seguinte ele enfrentaria Fábio Maldonado, no que foi uma luta pra lá de difícil pro russo e onde a maioria das pessoas acharam que o brasileiro venceu. Ainda assim estamos falando de Fedor, ele estava numa sequência de 5 vitórias consecutivas, finalmente estava de volta aos Estados Unidos
Unidos e estava prestes a competir pelo segundo maior evento do mundo, o Bellator. O responsável pelas boas-vindas foi o ex-peso pesado do UFC, Matt Mitrione, que desde que migrou para o Bellator tinha vencido 2 lutas por nocaute. Era a luta perfeita para saber onde Fedor estava na carreira, e ela passaria de graça na Spike TV, com o UFC fazendo evento só no domingo. Seria uma vitória e tanto para Scott Coker, mas infelizmente Mitrione teve de lidar com pedras nos rins antes da luta, e horas antes do show eles decidiram que Matt estava doente demais para lutar. O duelo acabou cancelado e em seu lugar Patrick Pitbull nocauteou Josh Thompson. Número 6, Maurice Smith vs Dan Severn, UFC 15. O UFC 12 marcou a primeira disputa de título dos pesados da história do evento. O UFC 14 teve a primeira disputa de cinturão dos pesados como luta principal, com o duelo entre a zebra Maurice Smith e o até então imbatível campeão Mark Coleman. Smith chocou o mundo do MMA, derrotando Coleman, e o próximo pay-per-view era para ser o seu maior desafio, a lenda Dan Severn, mas Dan era um amante das lutas, tanto que tinha 127 lutas profissionais, e na luta anterior ao grande duelo ele inventou de competir num evento recém-nascido no Japão chamado Pride. Vocês já ouviram falar, né? Acredite você ou não, mas empatar numa luta de 30 minutos pode causar lesões, e a mão de Dan acabou machucada. Bom, e quem temos disponível para uma luta pelo título mundial? O único cara que aparentemente disse sim foi Tank Abbott. Os comentaristas entregaram na transmissão que Abbott não tinha qualquer estratégia para a luta. Tem que respeitar a honestidade desse cara. Apesar de gastar a maior parte do tempo por cima, o gás de Abbott foi pro espaço, ele cansou na luta e perdeu. Embora o resto do card não fosse tão ruim, ter um substituto de última hora para a luta principal e o cara cansar com essa velocidade não caiu muito bem na época. Número 5, Dustin Poirier vs Joe Duffy, UFC Fight Night 76. Eles não estão aqui para fazer parte, eles estão aqui para dominar. Depois do grande sucesso que foi o UFC Dublin em 2014, onde Conor McGregor levou a arena abaixo ao nocautear Diego Brandão, o UFC sabia que eles precisavam voltar mais à Tree Arena. O único problema era que em outubro de 2015, Conor já estava grande demais para liderar um card numa arena tão pequena, mas o MMA na Irlanda estava mais em alta do que nunca, e a promessa perfeita para encabeçar um evento, chamar a atenção do público e se transformar num potencial astro era Joe Duffy, o último homem a vencer Conor McGregor naquela época. Casar uma luta entre ele e Dustin Poirier era garantia de lutão, era o retorno perfeito para o UFC em Dublin. Isso até que poucos dias antes do show, Duffy sofreu uma concussão durante um sparring. Aparentemente, ele não desacelerou o ritmo perto da luta. Foi oferecido então Norman Park para Poirier, mas o americano escolheu esperar por Duffy para o UFC 195. Já tinha sido um desastre perder a luta principal, mas ficou ainda pior quando uma semana antes o evento perdeu sua co-luta principal. O evento acabou com um card principal de apenas 4 lutas, liderado por Louis Smolka, que finalizou o companheiro de treinos de Conor McGregor, Paddy Holohan, no segundo round. Número 4, Khabib Nurmagomedov vs Tony Ferguson, UFC 209. Muito se fala do desastre que foi o cancelamento dessa luta no UFC 223, mas muitos fãs se esquecem do pesadelo que foi o que aconteceu no UFC 209, quando Khabib vs Tony foi cancelado. A disputa pelo título interino dos leves era para ser a co-luta principal do evento de 4 de março. Não se enganem, eles eram a atração principal. Tyron Woodley vs Stephen Thompson era a luta principal, já que era pelo título absoluto dos meio-médios, mas a promoção do show foi toda em cima de Tony vs Khabib, uma luta que determinaria o desafiante número 1 dos leves para ser pareado com o mega astro Conor McGregor. A luta já tinha sido marcada e caído 2 vezes, mas dessa vez tinha muito mais em jogo. Provando que nem tudo é ruim que não possa piorar, Khabib teve que sair da luta na véspera depois que foi hospitalizado durante seu corte de peso. Ah, mas tudo bem, aquela luta de 2017 já deve ter acontecido a essa altura. Pior que não. O resto do UFC 209 era mais ou menos. A co-luta principal do show foi David Teymur vs Lando Vannata, mas a primeira luta de Woodley e Thompson tinha sido histórica, então a revanche podia ser também, né? Só que não. Número 3, Maurício Shogun vs Vanderlei Silva, Pride 34. Na época a gente não fazia ideia, mas o Pride 34 foi o evento final da organização e por isso merecia um adeus melhor. Vamos combinar, Butterbean vs Zuluzinho, ao menos Don Fry estava no card. O triste evento final deveria ter contado com uma das lutas mais intrigantes da história do Pride entre Vanderlei Silva e Maurício Shogun. Os companheiros de treino estavam em rota de colisão durante o GP dos médios do Pride de 2005. Vandy era o rei, campeão dos médios, campeão do GP de 2003, invicto no evento lutando pelos médios. Shogun era a jovem promessa da chute box. Quando Vandy perdeu para Ricardo Arona na semifinal do
torneio de 2005, mas manteve seu título, Shogun derrotou Arona na final do evento e acendeu a curiosidade em muitos fãs sobre o que aconteceria se ele enfrentasse Vanderlei. Shogun permaneceu invicto como peso médio da organização até o fim do Pride. Vandy, por outro lado, perdeu o título para The Henderson no Pride 33 por nocaute, e foi essa luta que roubou do evento final do Pride a despedida que o show merecia. Vanderlei pegou uma suspensão médica já que a luta tinha acontecido em Nevada e sem liberação, Vandy então ficou sem ter o que fazer, e o sonhado confronto acabou enterrado e os dois nunca se enfrentaram. Número 2, Kevin Randleman vs Pedro Rizzo, UFC 24. O UFC aprendeu uma lição valiosa no dia 10 de março de 2000, e o aprendizado foi não nomear um pay-per-view com algo tão específico que acabe soando estranho se a luta mudar. O UFC 24 foi nomeado de primeira defesa em referência à defesa de título de Kevin Randleman contra Pedro Rizzo. Não era nem um título criativo no papel, mas tanto faz, o que de mal pode acontecer? Bom, que tal durante o evento, com todo mundo em seu lugar e os fãs que iam comprar o pay-per-view em casa, Kevin Randleman escorregar nos bastidores, bater a cabeça no chão de concreto, se nocautear, apagar e acabar no hospital. Foi o pior cenário possível, uma vez que a nova luta principal foi Steve Judson, um cara que não tem nem página no Wikipedia, versus Ted Williams. A transmissão teve de enrolar um absurdo, fazendo uma longa entrevista com Frank Shamrock enquanto os fãs lutavam contra o sono, e duas lutas não televisionadas entre a luta principal da noite. Os fãs não foram informados do que tinha acontecido até o fim do show, mas a luta finalmente aconteceu alguns meses depois, com a SEG decidindo que seus pay-per-views teriam nomes simplesmente sem sentido, tipo o UFC 26, o campo final dos sonhos. Número 1, quase todo o UFC 3. Algumas vezes essas coisas acontecem no MMA. Descrever o UFC 3 como uma catástrofe é quase um elogio. Esse card tinha muito potencial. O UFC 1 foi histórico. O UFC 2, um sucesso, o único torneio de 16 homens da história do evento. Royce ganhou de novo. Agora era o terceiro evento. Ken Shamrock estava de volta. Todo mundo estava empolgado para ver o confronto entre Royce e o homem mais perigoso do mundo. Seria o magrelo de kimono capaz de ser campeão pela terceira vez? Keith Hackney, Emmanuel Yarborough, Harold Howard, Kimo Leopoldo carregando aquela cruz. Sério, vem que vem, neném, tinha tudo pra ser épico. Mas depois da primeira rodada de lutas, o desastre começou a acontecer. Keith Hackney saiu depois da primeira vitória por conta de uma lesão no pulso. Depois de chegar à exaustão com a vitória contra Kimo, a família Gracie jogou a toalha por Royce pouco antes da semifinal contra Howard. Afinal, se você não luta, você não perde. E uma vez que Shamrock ficou sabendo, ele também saiu fora do torneio, apesar da vitória contra o substituto de Hackney. Uma vez que seu interesse era exclusivamente enfrentar Royce e ele já tinha machucado o joelho na primeira luta, então não valia mais a pena. A final do torneio acabou sendo Harold Howard contra o lutador substituto Steven Dinham, que nem sequer tinha lutado naquela noite. Dinham usou seu ninjitsu para bater por cima e finalizar o rival, tornando-se o mais improvável vencedor de um torneio da história do UFC. E aqui vai um salve para Tommy2Hold, que escreveu essa lista. Você pode seguir o Tommy no Twitter através do @Tommy2Hold. E um salve também para Max Randall, que editou esse vídeo. Você pode seguir o Max no Twitter através do @Max_Randall. Muito obrigado por assistir, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Nós teremos vídeos semanais por aqui. Deixe também o seu comentário sobre o vídeo logo abaixo e siga-nos nas redes sociais. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.